A série What If está chegando daqui a pouco ao Disney Plus e claro, ela tem sua origem nas histórias em quadrinhos e claro, o Alexandre Calari tem tudo que saiu no Brasil e trouxe aqui vários gibis antigos do que aconteceria se, a série no Brasil é essa, né? O que aconteceria se, ele trouxe várias edições pra gente mostrar aqui pra vocês no Papel Jornal de hoje. E nesse papel jornal nós vamos mostrar todas as revistas What If da coleção do Alexandre Calari. Vamos mostrar também como a revista What If se originou nos Estados Unidos. Vamos falar também da origem do personagem Vigia, que é o protagonista, digamos assim, das revistas What If. Tudo isso num oferecimento de Alura! Alura! Momento Alura, galera. Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar um link que vai levar vocês para a plataforma da maior escola de cursos tecnológicos profissionalizantes à distância do Brasil, a Alura, com 10% de desconto para todo mundo que é fã de quadrinhos poder se matricular e ter acesso aos mais de 1.200 cursos de diversas áreas que vão transformar você num profissional em T. Tal qual o Vigia. Isso. Tal qual o Vigia que já fez todos os cursos da Alura à distância. Lá da Lua, porque onde ele mora é da Lua, lá na área remota da Lua, ele como consegue acesso aos cursos da Alura. O que é o profissional em T, pessoal? É aquele profissional que tem conhecimento profundo da sua área, mas sabe que é importante também acessar os conhecimentos de áreas adjacentes à sua, tornando-se assim um profissional mais capacitado, que passa mais confiança para o mercado de trabalho como um todo, desde os clientes, até mesmo os seus funcionários, seus fornecedores e tudo mais. É importante isso. E a Alura, sabendo da importância disso, vem com esses cursos que justamente vão complementar a sua área de atuação. Dá uma olhada então no link da descrição que tem, porque com certeza você vai encontrar alguma coisa pertinente à sua profissão, à sua carreira. E camarão que dorme, a onda leva, a gente tá ligado, vocês não podem ficar parados. Tem que estudar, tem que se profissionalizar. Nós vivemos agora o chamado novo normal, que quem não tá na internet, quem não tá antenado com as novidades que estão tomando conta do mundo moderno agora, vai ficar para trás, galera. Então você tem que estar online, tem que saber como funciona esse novo método de trabalho, tem que saber como funciona trabalhar à distância, tem que se adequar aos novos tempos. Melhore as suas capacitações com a Alura. Com a Alura. Valeu pelo apoio, Alura! Ô Bruninho, estreou a série do Loki aí, falou-se muito em multiverso, mas as pessoas que assistem a série não leem os quadrinhos, talvez não saibam direito o que pode, as possibilidades infinitas que esse multiverso oferece. Pois é, concorda? A série What If vem justamente na sequência da série Loki por causa disso. Porque aquilo que a gente vê, bom... spoiler de Loki agora, tem jeito. Caso você não tenha assistido, pula aí pro minuto em que a Jéssica tá marcando na edição do vídeo, tá? Nós vimos o último episódio de Loki, aquele multiverso sendo formado, e agora a série What If, o multiverso da loucura, né? Sendo formado lá com aquele monte de linhas do tempo alternativas, e agora a série What If, que vai ser em formato de animação, vai vir mostrar alguns desses multiversos, né? As consequências dessas ramificações temporais e dimensionais. Exatamente. E isso é tirado diretamente das histórias em quadrinhos, né? O que aconteceria se... Essa série estreou em 1977 nos Estados Unidos, dentro da Marvel. Criada, inclusive, pelo Roy Thomas, cara. Sempre ele, né? O Roy Thomas é o sucessor do Stan Lee como editor-chefe da Marvel. E ele ficou incumbido de criar uma nova revista que teria mais páginas e custaria um pouco mais caro em bancas. Na época, se não me engano, eu tenho escrito aqui nos extras essa edição da Salvati, ela deveria custar 50 centavos de dólar e ter o dobro de páginas das revistas regulares, que eram 20 centavos de dólar. E tinha que ser uma revista que se diferenciasse das demais tematicamente falando, né? Ô Bruninho, uma coisa interessante é que, por exemplo, na DC Comics, o conceito de outras terras, de universos paralelos coexistindo, já era uma coisa até mais antiga.
Mas vinha de antes, inclusive, da criação do universo Marvel na década de 60, Exato, né? Vinha cara. desde lá de trás mesmo. Pois é, só que a Marvel tinha uma tendência que era exatamente o oposto disso. Eles queriam um máximo de coesão possível no universo deles. Portanto, eles no início da Marvel, eles não permitiam essa ramificação. Eles eram muito atentos ao cânone. Tudo que acontece aqui tem que ser canônico. Então, histórias paralelas, aquele tipo Elseworlds, né, da DC, o Túnel do Tempo, eles evitavam fazer esse tipo de história, né? Exatamente. Para não sair da linha cronológica criada do universo compartilhado deles. Mas aí o Roy Thomas viu essa janela de oportunidade e criou esse título que você falou, What que no If. inglês é What If, ao pé da letra EC, que é como a Panini tem lançado aqui em tempos mais recentes. Mas no passado, aqui no Brasil, foi chamado O Que Aconteceria Se, pela editora RGE, pela editora Abril, e esse especial da Salvat, que é a forma mais fácil de encontrar algumas dessas histórias recentemente, também saiu assim. Ela compila alguns dos principais eventos de O Que Aconteceria Se. O Roy Thomas, ele tinha na época muita vontade de contar histórias alternativas, não ligadas à cronologia, né? Pra ele poder brincar com as possibilidades, né? Ele queria isso e não tinha. Quando o pessoal da diretoria da Marvel Comics solicitou essa revista maior, ele falou, tá aí, e que tinha que ter uma diferença de tema, eu vou criar um esquema da gente contar histórias fora da cronologia Marvel, que não seja em terras alternativas, né? Aí ele criou o E Se. Então vai ser uma revista que vai sempre contar coisas como: e se a Gwen Stacy não tivesse morrido? Exatamente. E se o Homem-Aranha tivesse entrado pro Quarteto Fantástico? É um grande exercício de imaginação que nada mais é do que nós fazemos no nosso cotidiano, né? Todos nós, ao longo da nossa vida, a gente faz exercícios de imaginação que buscam justamente isso. Ah, e se naquele momento eu tivesse feito outra coisa? Exatamente. E se fulano não tivesse morrido? E se o Titanic não tivesse afundado? E se Hitler fosse bonzinho? Então... E se Hitler tivesse ganhado a guerra? E se Hitler tivesse ganhado a guerra? É verdade. Então, a gente estava lascado, né, galera? Tem muitas obras de ficção que se baseiam nessa premissa também, né? Com isso, nós vemos o nascimento justamente desse multiverso escancarado, que vai responder primordialmente às perguntas relacionadas aos heróis Marvel. Olha que é muito legal. Pô, interessantíssima a ideia, né? Na época, todos os roteiristas amaram a possibilidade de fazer histórias desprendidas do cânone, e todo mundo curtiu, e a série foi um extremo sucesso. Por isso que a nossa terra aqui no universo Marvel é o famoso Terra 616. É uma terra de muitos, se você nunca entendeu isso. A terra dos zumbis Marvel, por exemplo, só para citar um exemplo bem famoso, é outra terra de outro universo. A terra dos Supremos também é outra terra, né, do Universo Ultimate. Do universo Ultimate, exatamente, do Ultimate Marvel. Então cada uma dessas corresponde a um universo distintivo. E cada episódio do What If também é um universo distintivo, eles são infinitos. Isso, e são linhas do tempo diferentes também. É muito parecido com isso que a gente viu na série Loki mesmo. Olha só que interessante, né? Pra conduzir todas essas histórias, foi introduzido o personagem do Vigia, né? O Vigia foi um personagem que o Roy Thomas resgatou para encabeçar essa série, porque ele tinha sido criado lá atrás pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, é claro, em Quarteto Fantástico número 13. E ele tinha sido criado como uma raça com bilhões de anos mesmo, extremamente avançada, que tinha se espalhado pelo universo justamente para documentar os acontecimentos. Popular voyeur. Isso. O nosso Vigia, inclusive, se interessou tanto pela nossa espécie, pelas emoções aqui, que interferia, chegou até a ser julgado por isso e tal. Famoso voyeur. O objetivo era justamente assistir aos acontecimentos e registrar tudo sem nunca interferir. E aí o Roy Thomas falou, poxa, é o tipo de conceito ideal pra colocar como um personagem central da nossa série What If, né? Um cara que assiste, documenta tudo e que está por dentro, inclusive, de coisas que acontecem em outras realidades. Aqui na primeira edição do What If, olha só que legal que é a apresentação que o Vigia faz, né? Inclusive vocês vão ficar mais empolgados ainda agora, porque isso vai ser levado pro universo cinematográfico da Marvel. Os Vigias já até apareceram, né? Verdade, em uma das cenas pós-créditos do Guardiões da Galáxia 2, os Vigias aparecem conversando com o Stan Lee, cara. Olha que foda, velho. E agora veio pra estrear a série, inclusive, própria. O Vigia já apareceu nos trailers do What If e tudo, né? Aliás, na primeira página da revista, ele não tinha ainda aquele cabeção, né?
que hoje é característico da espécie dele. A cabeça foi crescendo cada vez mais, né? A cabeça é gigantesca. Aqui é a cabeça tamanho normal, é um corpo muito mais musculoso, inclusive, né? Aí ele entra, a primeira página, ele entra falando assim: eu sou o vigia. Desde tempos imemoriais, tenho observado a ascensão e queda de civilizações, mundos, galáxias. Inclusive, o nome desse vigia em específico é Uatu. E ele é filho do Icor. Já vou contar um pouco mais a história disso. E ele é que é o encarregado de vigiar a nossa galáxia, né? Por isso que ele fala aqui, civilizações, mundos, galáxias. Na nossa galáxia é o vigia Uatu. Sei de tudo que é, da maior parte do que foi e muito do que será. Também possuo muitas janelas para estranhos mundos paralelos daquilo que poderia ter sido. Olha que foda. Pois ninguém, além de um vigia, pode realmente saber o que poderia ter acontecido, não fossem as maquinações invisíveis de um incompreensível destino. Aí ele solta o título da primeira aventura do What If. Por exemplo, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse se unido ao Quarteto Fantástico? Sensacional, meu. Mas, mano... Só o Roy Thomas pra escrever uma coisa dessa, e essa edição ele escreve a primeira, né? Isso foi o What If 1, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu essa primeira edição e ele escreve demais. Não, cara. Mas olha o que ele fala na segunda página, se aproximando ainda mais daquilo que nós estamos vendo a Disney colocar no Disney Plus. Eu sei, assim como vocês, privilegiados que agora recebem minha mensagem telepática, que isso jamais aconteceu, isso do Homem-Aranha, né? Ao menos não em nosso fluxo temporal. Mas há mundos dentro de mundos, e mundos que existem lado a lado com o nosso, separados apenas pela mais fina teia do entrelaçamento cósmico. Olha que foda. É foda isso, demais, Alexandre. É justamente o conceito que nós estamos vendo sendo trabalhado em Loki, mano. E eu falei, essa raça existe há bilhões de anos, né? Empolga, né, Duninho? Empolga pra cacete, as possibilidades são infinitas. Elas existem há bilhões de anos, né? E da primeira vez, eles são muito avançados, que eles foram ter contato com outro planeta, eles decidiram ajudar, oferecendo sua tecnologia vasta. E eles ensinaram uma raça a manipular a tecnologia nuclear, o que no fim das contas ocasionou na destruição daquela raça, que não soube usar a tecnologia nuclear. É uma raça muito parecida com a humanidade, inclusive. Não sabe muito bem lidar com essas coisas. E aí, desde então, eles falam assim, agora nós não podemos mais interferir. Nós vamos apenas observar e registrar tudo. E quem deu essa ideia de somente observar, nunca interferir e espalhar os vigias pelas galáxias foi justamente um vigia chamado Icor, que é o pai do Uatu, que a gente falou agora, que é o principal vigia do universo Marvel, né? É provavelmente o Uatu que nós vamos ver na série What If, né? E essa é a concepção da revista, que, como eu falei, teve um sucesso muito grande lá fora. A primeira vez que ela foi lançada, ela durou 7 anos e 43 edições, foi isso? Acho que foram 47 edições, Bruno. 47 edições. E depois teve um relançamento do volume 2 de publicações. Foram 114. 114 revistas. Se eu não me engano foi isso, galera. Qualquer coisa a edição corrige aí, mas estão falando então de duas revistas extremamente longevas, né? 47 volumes e a outra 114. É isso mesmo, Ale. Tá aqui na primeira página da Salvat, inclusive. Legal. Mostrando que sua informação está correta. E o que o What If, o que aconteceria se possibilitava, também era os escritores irem a extremos que eles jamais poderiam fazer no nosso universo Marvel. Por exemplo, na história, o que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido? Você pode ter uma história extremamente pessimista, Bruninho, ao ponto da Fênix virar um poder incontrolável e sair consumindo universo após universo após universo e acarretar provavelmente o fim da existência. O fim de tudo. Aí não dá mais publicar revista. Então não poderia acontecer no cânone. Até a hora que ela comeu o ato, sabe? Acabar com tudo. Acabar tudo. Ideias assim, bem extremas mesmo, poderia acontecer nessa realidade paralela. O que é bacana, né? Você não precisa. Você quer matar um herói e ver as repercussões disso? Você faz. Eram tempos bem diferentes, digamos assim. Atualmente, não tem mais uma revista mensal regular do What If. Em geral, eles saem como especiais, one-shots ou minisséries. Foi esse material que a Panini chegou a publicar recentemente. E geralmente aqui, ligado às mega sagas, né? Então, Invasão Secreta tem o seu What If, sabe? Essas grandes sagas, geralmente a Marvel, alguns meses depois lá fora, publicam o What If delas. Nem tudo vem pro Brasil, inclusive. A Panini não tem... Pouca coisa, cara. Não tem o hábito de lançar todos os IC por aqui, né? Mesmo os antigos, da primeira fase, até bastante coisa saiu. Em Marvel Especial, Marvel Apresenta, né? Em outras revistas da Marvel aqui no Brasil, né? Não, eu digo os antigos mesmo.
Tá, lá de trás. Lá de trás. Que você vai mostrar agora, inclusive. Que eu vou mostrar agora. É. A primeira fase até saiu bastante coisa, a segunda, estamos falando de 100 e tantos números, saiu poucos. Também pouco. Não vamos mostrar tudo, tá, galera? Mas vamos mostrar umas histórias interessantes aí pra vocês. Vamos lá, Lê. Por exemplo, essa, que foi o What If 1, que tá aqui na da Salvat, ela saiu aqui, ó, em Almanac Premier Marvel da RGE. Esse Almanac Premier Marvel, Bruninho, era uma publicação muito da hora, porque ele trazia coisas alternativas. Então, olha só, no primeiro número você tem a Mulher Hulk, primeira vez que a Mulher Hulk saiu aqui no Brasil, a origem do Deus da Mata, um personagem legal pra caramba, tem o que aconteceria se o Aranha se juntasse aos Quatro Fantásticos. Aí, tá aqui, ó, bem no cantinho a parte do What If. Aí, eu olha, não sabia dessa revista, Almanac Premier Marvel, que da hora, revista cara. demais, Bruninho. No número 2, da RGE. tem a estreia do Ron, personagem adorado aí por muita gente. Tem o Monarca das Estrelas, do Hard Shaking, e o What If e se outra pessoa se transformasse no Nova. Lembrando que o Nova, nessa época, era escrito pelo Marv Wolfman, era uma das séries mais vendidas pela Marvel, e a Marvel chamou a própria equipe criativa para fazer o que aconteceria ser. Nova, que provavelmente vai estar presente nessas novas fases da Marvel nos cinemas, hein? Já tá cantada a bola aí da chegada do Nova. A Tropa Nova já apareceu, Já né? apareceu, daqui a pouco vem ele. Puta personagem bacana, viu? Pois é, mano. Merecia uma republicação que nem se aquela do Mestre Kung Fu pela Panini. Sim, verdade, cara. Merecia mesmo. Olha aqui, ó. No número 3, por exemplo, teve o Cavaleiro da Lua, aqui chamado de Cavaleiro de Prata. De prata. A Tigresa e o que aconteceria se o Rick Jones tivesse transformado no Hulk. Puxa vida, cara. Que legal, mano. O que aconteceria se... Acho que aqui nessa edição da Salvat também tem um que aconteceria se envolvendo o Rick Jones. Se o Rick Jones não tivesse ajudado na guerra Chris Crew e os Vingadores tivessem perdido. Pode crer, tem mesmo. Tem isso aqui também. Que, se eu não me engano, era inédita aqui no Brasil. Era inédita, só tá aqui nesse encadernado. Aqui na edição 5, Bruninho, você tem o Hércules, com arte do Jorge Tusca, da hora. Cavaleiro de Prata, Ron. De novo. De novo. Não aparece na capa, mas o EC aqui é o que aconteceria se a Mulher-Aranha tivesse permanecido uma vilã, como ela era no começo da carreira. Tá. Arte do Carmine Infantino. Da hora. Nossa, Lê, que legal essa coleção, mano. E essa daí? Essa daqui, você tem... E se o clone do Homem-Aranha tivesse sobrevivido? Nem sonhava-se com a história do clone, que viria depois e tal, mas se ele tivesse sobrevivido, já estava presente aí, cara. Isso aqui é relativo à saga do clone original, que ele não tem nada a ver com a saga do clone dos anos 90, né? Isso aí. Que inclusive foi uma das coisas que me introduziu como leitor do Homem-Aranha, apesar da saga ser uma tranqueira, na época eu amei quando eu li, né, cara? Então você vê que eles pegavam eventos mesmo, e se o clone tivesse sobrevivido, o que seria? E aí tem os desdobramentos disso. Posteriormente, a gente já contou aqui várias vezes essa história, os quadrinhos da RGE os quadrinhos da Marvel foram todos para Abril, né? Mas a Abril já vinha publicando alguns. Em paralelo com a RGE, né? Então, por exemplo... Tinham personagens distintos, né, as empresas. Exato. Olha aqui, ó. Capitão América 27. O que aconteceria se o Capitão América não tivesse sido congelado? Ou seja, aquele acidente na Segunda Guerra Mundial que joga ele pro bloco nunca aconteceu. Olha, será que esse daqui vai estar nos episódios da série da Marvel, cara? Da hora, hein? Nossa, tinha que estar um negócio desse. Você vai assistir essa série? Vou. É animação, isso é muito fã de animação. Mas eu vou assistir o primeiro. Se eu gostar, vamos nessa. Então tá bom. Ele tá marcando, galera. Ele não é fã de animação. Vê se pode uma coisa dessas. Já assistiu Aranha Verso? Não. Mas a promessa permanece. Tá bom. Esse e Os Incríveis, eu sei. Enche o saco dele aqui nos comentários pra ele assistir logo Aranha Verso e Os Incríveis. Como pode ele não ter assistido isso? E deixa o like, pessoal. Apesar do Ale não ter assistido, vamos deixar o like aí pra ele. Eu sou uma boa pessoa, gente. Juro. Essa aqui eu tô tirando do plástico, mas já pra mostrar pro Beninho, mas é o que aconteceria se o motoqueiro fantasma fosse aliado do demônio. Olha que legal, ó. Nossa, olha essa arte, cara. Olha o Vigia. Ele não era cabeçudo ainda, Lê. Desenho do Frank Springer, cara. Argumento Steve Grant. Eu queria ver qual foi a primeira edição que ele ficou realmente cabeçudão, cara. Qual que será que foi, hein, mano? Nossa, vamos comentar aí, galera. Ajude a gente na pauta aí. Coloca embaixo qual foi a primeira que ele ficou cabeçudo, mano. Nossa, que arte linda, Alexandre. Muito bom, mano. O Capitão América, Bruninho, ele foi presença constante, né? Porque ele também tem muita história pra contar. Então, por exemplo, o que aconteceria se o Capitão América fosse descongelado hoje? Olha que interessante isso. O Capitão América foi descongelado nos anos 60, numa história dos Vingadores. Sim. Né? No início dos Vingadores. Aqui, quando essa edição saiu, estava nos anos 80.
Ou seja, e se ele não tivesse sido descongelado nos anos 60? E sim nos anos 80. Nos anos 80, tá vendo aqui, ó? Aham. Olha que capa bacana, cara. Ai, que interessante, mano. E a história é boa? Ela tem coisa... Eu li quando era muito criança, cara. Não me recordo, teria que reler. É, porque os Vingadores já deviam existir, e aí como é que foi a interação dele no atual momento, com os Vingadores já estabelecidos e tal, né? Entendi, essa que é a premissa, tá. Essa daqui já é uma paulada. Teve uma fase do Capitão que as pessoas colocam uma pressão para ele se tornar presidente dos Estados Unidos. Em determinado momento, ele cogita isso, mas ele fala no final das contas que não. Que ele não tem o perfil de ser presidente. Então ele nega a eleição dele. E aqui, e se o Capitão América fosse eleito presidente? O problema é que o bicho pega, viu, Bruninho? Na história. Porque o Capitão América... Nossa senhora. Não é um bom presidente ou era? Não. Não foi? Não foi um bom presidente. Nossa, cara. Essa foi uma das que mais deu vontade de ler, hein? Edição da hora. Algumas coisas a gente já tinha mostrado. Por exemplo, e se o Conan Bárbaro viesse para os nossos dias? Essa daqui tá num vídeo de todos os crossovers do Conan na Marvel, né? Que a gente fez aqui. E essa daqui, ó, que é o encontro dele com o Thor. Ah, tá. Isso é de crossover, mas não tem um What If aqui dentro. Não, o que aconteceria se Conan encontrasse o Thor? Ah, tá. Esse é o What If. Entendi. Uma coisa que reverberou nos tempos de hoje. E se o martelo de Thor fosse encontrado por uma mulher? Ah, que da hora. Era a Jane Foster já aí também? Se eu não me engano, era a Jane Foster. Jane Foster mesmo, né? E agora vai estar em filme, inclusive, Thor Love and Thunder. Ela com o martelo do Thor, olha que massa. E a série do Jason Aaron dela como Thor é incrível. É muito da hora. Muito boa. Saiu agora em capa dura, né? Saiu, tá saindo agora pela Panini. Link na descrição pra você adquirir. O mestre do Kung Fu, também vale a pena ressaltar. O pai dele originalmente era o Fu Manchu, que era um super vilão. Então, e se o mestre do Kung Fu fosse um fora da lei? Por causa do pai dele, né? Por causa do pai dele. Tá. Agora 3 na sequência que são baratos. Aqui eu mencionei. O que aconteceria se Fênix não tivesse morrido? Ou seja, o universo inteiro ia dançar. Lembrando que aqui ela já não tinha ressuscitado 1000 vezes ainda. Ela estava morta. Tá, é verdade. O que aconteceria se Electra não tivesse morrido? Olha, legal também, cara. E o que aconteceria se o Wolverine tivesse matado o Hulk? Na primeira aparição do Wolverine, ele vai lá no Canadá e ele luta contra o Hulk e o Wendigo, lembra? E o que acontecesse se nessa daqui ele tivesse matado o Hulk? História da hora. Nossa. Desenho, se eu não me engano, do Herbert Trimpe. E fala sério, né? Dá vontade de você ler mesmo. Por isso que a série foi sucesso lá fora, né? Porque eles pegam umas coisas que geram curiosidade. Se ele tivesse matado o Hulk, aí você pensa assim, o leitor logo pensa, mas não é canônico, então eu não vou ler, né? Em algum universo foi canônico. Mas eu tô muito curioso. Como será que ele conseguiu matar o Hulk? Aí você quer ler. Por isso que foi um sucesso. Por isso que está aqui até hoje, né? Rendendo histórias em quadrinhos. E por isso que a Disney, não sendo boba nem nada, foi lá e adaptou pra série televisiva, né? Vai ser um sucesso, cara. Vai ser um sucesso estrondoso, mano. Se eles escolherem as histórias certas, vai ser... Olha, a segunda fase, por exemplo. A segunda fase saiu pouca coisa aqui no Brasil. Saiu bem menos que a primeira. Tem mais, viu, gente? Eu não trouxe todas. Tem mais espalhadas por aí. Por exemplo, na primeira fase, Bruninho, tem uma história em What If 11, inédita no Brasil. Os caras me fizeram um negócio. E se o editorial original da Marvel tivesse ganhado os poderes do Quarteto Fantástico? Então a história é estrelada pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, pelo Saul Brodsky e por aquela mulher que respondia as cartas, a Flo, não sei o que lá. Tô ligado quem ela é. Então, e se eles 4 tivessem ganhado os poderes do quarteto? Nossa, que legal, mano! Aí tem uns 2 números que é só piada do Vigia. É só piada do Vigia. Aqui no final eles colocam algumas páginas compilam alguns dessas edições. Então, o que aconteceria se o Cíclope tivesse raios energéticos das orelhas? Saindo das orelhas, vai do olho. E se o Demolidor fosse surdo em vez de cego? Então tiveram 2 E se o Raio Negro tivesse o talk show? Tem também, né, mano? E se as calças do Bruce Banner não esticassem? Quando ele vira Hulk. É piadinha, essas são todas vinhetinhas muito rápidas, né? Então tiveram 2 ou 3 edições lá que a Abril também publicava, de vez em quando, solto nas histórias, páginas assim. Eles aproveitavam para brincar. A Marvel no início tinha muito essa fase de humor deles também, né? Tinham revistas próprias só disso. Aí chegou a segunda fase. Tem algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, isso aqui foi em 2 edições lá fora. E a Abril lançou como um especial. O que aconteceria se Peter Parker não se casasse com Mary Jane? Outra bem interessante. O que aconteceria se os novos X-Men tivessem morrido em sua primeira missão? Ou seja, surgiu os novos X-Men, Colossus, Tempestade, Wolverine, todo mundo lá, Noturno, e se eles tivessem morrido lá na primeira. Lá em Krakoa. Olha, cara! Essa daqui a gente já mostrou também, que é o combate do Wolverine com o Conan. Com o Conan, que não é tão bom assim esse crossover, né? Não é tão bom, é só interessante.
Aqui foi meu primeiro contato do quarto do Rob Liefeld. E ele mandava, hein, cara? Impressionava. Mandava era bem, diferente cara. na época. O que aconteceria se o Wolverine fosse um agente da S.H.I.E.L.D.? Um agente da S.H.I.E.L.D. Outra bem bacana, são as aventuras Marvel. E se uma versão alternativa da queda de Murdoch, o Demolidor matasse o Rei do Crime. Nossa, ali... É muita possibilidade mesmo, né? É muito louco, cara. O negócio é interessante. Essa daqui não tem na capa, mas é uma versão alternativa da Saga do Inferno dos X-Men. Se os X-Men tivessem perdido a Saga do Inferno. Tá, dentro da revista mensal dos X-Men aqui mesmo, né? A maioria dessas, o Ale não tá falando aqui agora, mas saíram em Super Aventuras Marvel e Grandes Heróis Marvel também, né? Aqui em Aventuras tem outra também, que é do Justiceiro. O que aconteceria se a família do Frank Castle não tivesse sido assassinada? Ou seja, os Justiceiros seriam outros, né? Talvez ele nem tivesse virado o vigilante, né? Exato. Vamos ver. E outra bem famosa, e se o uniforme negro dominasse o Homem-Aranha? Se ele não conseguisse se livrar do que viria a ser o Venom. E olha só que interessante, né? A conexão que tem essas séries com o que a gente viu em Loki. Mais uma conexão, né? Porque a habilidade do Vigia de poder enxergar essas realidades paralelas além da nossa galáxia, porque originalmente ele tinha que vigiar a nossa galáxia e não ficar relatando coisas da nossa galáxia em outras realidades, né? Mas a habilidade para observar outras galáxias foi dada a ele pelos Guardiões do Tempo. Os Timekeepers, que a gente viu o conceito disso agora também na série Loki. Que eu não vou dar mais detalhe aqui para não ser mais um spoiler da série Loki dentro desse vídeo aqui, mas, né, quem assistiu tá ligado de como se resolve essa situação toda aí. Você mas tá limite, menininho. tá tudo conectado dentro da Disney Plus agora, da mesma forma que tá conectado nas histórias em quadrinhos. E logo logo estreia What If e nós vamos ir aqui para comentar o seriado também com vocês. É isso aí, desde que galera. tenha muito like, desde que esse vídeo seja adicionado aos favoritos, desde que vocês nos ajudem compartilhando o nosso conteúdo para todo mundo, beleza, galera? É isso, nos vemos aqui toda quarta, sexta e domingo. Vambora, valeu!